Homilia diária, terça-feira, 11 de setembro de 2018. Olá, minha família de oração, salve e paz e que Jesus abençoe. Eu me chamo Giovanni Medeiros e vamos, a partir deste exato momento, à reflexão da liturgia de hoje. Comecemos a nossa experiência em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém, amém, amém. Jesus queria fazer ver a seus discípulos que não deviam se entristecer por sua partida, porque na realidade essa partida era um bem para eles. Convém a vós que eu vá. Está lá em João capítulo 16, versículo 7. Porque sim, é necessário que Jesus seja glorificado, que passe pela cruz para nos libertar do pecado e ressuscite, chegando glorioso à presença do Pai, para poder nos enviar assim o Espírito Santo. Se eu não for, o Paráclito não virá a vós. João capítulo 16, versículo 7. E a presença interior do Espírito Santo é uma riqueza e um tesouro que os discípulos não podiam nem mesmo imaginar, porque é o Espírito quem derrama a graça divina lá nos corações e faz presente a vida de Jesus no íntimo dos cristãos. Mas o quarto evangelho descreve a obra do Espírito Santo de um modo bem estranho. Diz que o Espírito Santo convence os cristãos do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8. Em definitivo, isso significa que o Espírito revela claramente o erro do mundo que não dá a Cristo o seu lugar e que se move com falsos valores que não são uma mensagem de amor. E toda a miséria que o mundo procura ocultar e até mesmo disfarçar vem à luz em todo o seu negror graças à ação do Espírito em nossos corações. Assim, o Espírito Santo evita que nós deixamos enganar. O Espírito faz ver o pecado de incredulidade do mundo e assim mostra como o caminho que o mundo oferece é cegueira, é escuridão, é falta de sentido. Faz ver a justiça porque ele mostra que a verdadeira justiça de Deus está ao lado de Cristo e não ao lado das mentiras do mundo. E faz ver também uma sentença porque Deus já sentenciou os poderosos do mal, já os condenou, embora aparentemente eles ganhem todas, embora pareçam vitoriosos. Deixemos-nos convencer pelo Espírito Santo, porque ele tem a verdade que nos liberta da mentira. Hoje, na primeira leitura de São Paulo aos Coríntios, nessa página emerge outra situação da comunidade de Corinto. Alguns cristãos, na tentativa realmente de dirimirem em algumas questões surgidas entre eles, apelam para tribunais pagãos. Paulo intervém com autoridade, com bastante clareza. Ele começa por usar um tom bem provocador, isso mesmo, para levar os seus interlocutores a darem-se conta da gravidade e também da delicadeza da situação de certas atitudes. Ele quer, sobretudo, recordar-lhes que o juízo entre irmãos na fé deveria obedecer a critérios que a própria fé sugere e é capaz de formular. Caso contrário, seria preciso realmente concluir que a fé daquela comunidade era incapaz de orientar a vida dos cristãos e de iluminar as suas opções. Depois o apóstolo recorre a um tom bem irônico, isso mesmo. Com isso, ele quer que os cristãos lá de Coríntio se sintam envergonhados por não encontrarem entre eles uma pessoa sábia para arbitrar as suas questões.
É uma ironia, cheia de tristeza e mesmo talvez de uma certa raiva semelhantes à que Paulo manifesta noutras cartas. Finalmente, passa um discurso teológico. O apóstolo retoma o núcleo da sua doutrina e, referindo-se ao batismo, lembra a novidade do dom recebido. Ele diz que vós cuidastes de vós purificar, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo pelo Espírito do nosso Deus. Da novidade do dom depende, obviamente, a novidade da vida. No Evangelho de hoje de Lucas, como outras vezes, Lucas refere que Jesus, que ele se retira para a montanha a fim de rezar, passando lá toda a noite. Ainda que não haja uma referência explícita à relação entre a oração de Jesus e a escolha dos 12. É possível, à luz da fé, estabelecer essa relação? O gesto que Jesus está para realizar tem uma enorme importância. Daí sim a necessidade de dialogar com o Pai. A escolha dos 12 inclui realmente um chamamento. Ele convocou os discípulos e escolheu 12 dentre eles. Vocação e missão são inseparáveis. Sem a vocação, a missão não é mais que profissão. Por outro lado, a vocação sem a missão seria um gesto incompleto. Aos quais deu o nome de apóstolos. Parece realmente um anacronismo, pois apóstolo é um nome tipicamente pós-pascual, mas é a luz da Páscoa já projetada sobre o tempo do mistério público de Jesus, como que a dizer-nos que essa luz também se projeta sobre a nossa vida e a nossa história. Finalmente, a relação de Jesus com a multidão é mais uma vez caracterizada de duas maneiras. As multidões vêm para escutar Jesus e para ser curadas das suas doenças. Em ambos os casos, trata-se, realmente na perspectiva de Lucas, de uma força que dá autoridade à sua doutrina e eficácia aos seus gestos traumatúrgicos. Meditação. A escolha dos apóstolos é um tema central no texto evangélico que a liturgia de hoje nos propõe. Por isso, parece oportuno deter-nos um pouco a meditar na apostolicidade da igreja. Como se sabe, trata-se de uma das características da igreja de Cristo, juntamente com a unidade, a santidade e a catolicidade. Em primeiro lugar, notemos que não se trata de notas simplesmente jurídicas. Pelo contrário, são notas espirituais, dadas à igreja pelo Espírito de Deus e do Senhor ressuscitado. A Igreja de Cristo ela não se torna apostólica a certo ponto do seu caminho, mas ela nasce apostólica. A razão fundamental de tudo isso é que o próprio Jesus é o apóstolo por excelência, o missionário do Pai. Antes de ser o fundador da igreja, Jesus é o seu Salvador. A igreja nasce do lado aberto do crucificado, no poder do Espírito que ele dá na cruz. Está lá em João capítulo 19, versículo 30. A missão que Jesus confiou aos 12 durante o seu ministério público, está lá em Mateus capítulo 10, versículo 1 seguintes, correspondente à missão bem mais importante que lhes confiou depois da ressurreição. Está lá em Mateus capítulo 28, versículo de 16 a 20. É preciso não confundir a apostolicidade da igreja com as suas missionalidades, ainda que haja entre eles uma ligação íntima, uma ligação bem profunda. A primeira nasceu da igreja e está ligada ao colégio dos 12, enquanto esta é tarefa da igreja e está ligada à pessoa de todos os seus membros. A primeira é um artigo da nossa fé. Eu creio na igreja una, santa, católica e apostólica. A segunda é objeto do nosso testemunho. A nossa vida realmente tem que ser um instituto mesmo religioso. Constitui sempre um chamado a participar na ação missionária evangelizando nossa igreja. Nós temos que fazer conhecer o amor do coração de Jesus nas terras infiéis.
O espírito de sacrifício e, portanto, o espírito de imolação, alegria do nosso Senhor e da igreja. Numa pequena oração, ó Senhor Jesus, é próprio do sábio assumir comportamentos cada vez mais honestos, ligados à progressiva transparência da vida. Dá-me a graça realmente de envelhecer desse modo. É próprio do sábio ser realmente ponderado nos seus juízos, o que torna realmente imparcial para com todos e livre da corrupção. Dá-me a graça de me relacionar assim com os outros. É próprio dos sábios ter realmente um profundo respeito pelos outros. Dai-me a graça de assim me alegrar. É próprio do sábio realmente valorizar a vida com todas as suas luzes, com todas as suas sombras. Dai-me a graça de crescer deste modo. É o próprio do sábio favorecer o crescimento da pessoa sem pressões, sem castigos, sem preconceitos. Dai-me graça de agir assim. Ó Senhor, dai-me a sabedoria, a ciência, a prática da vida e da fé, que torna realmente livre e também emocionalmente capaz de discernimento concreto e justo no juízo, para indicar a todos o caminho do bem. Amém, amém, amém. Amado e amada, vamos repetir frequentemente, vamos viver hoje a palavra, repito, vamos repetir frequentemente e viver hoje a palavra. Está lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11, que diz: vós fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do vosso Deus. Repito, vós fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Chegamos agora ao momento mariano. Mãe de Jesus e minha mãe, mãe apresentada em fazer o bem, com tua preocupação de ir à casa de Isabel, demonstras que fostes a primeira a ser formada pelo teu filho. Tu, primeira e perfeita testemunha do mistério da redenção, volta o teu olhar para mim, para nós, para teus filhos e filhas, também necessitados de sua visita. Permanece ao nosso lado ao longo desse dia, ó Mãe. Olha para nós. Nós somos necessitados de lições de justiça, de lições de paz. Ajuda-nos a reencontrar o caminho da unidade com aqueles irmãos e irmãs que também acreditam em teu Filho. E para os que ainda não encontraram, anuncia o esplendor de sua graça. Dá-nos a bênção, ó Mãe querida. Nossa Senhora Auxiliadora, dai-nos a bênção, Mãe querida, Nossa Senhora Auxiliadora, pois debaixo de vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa, ó Virgem bendita. Maria Auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. Ouve, Senhor, a nossa oração e chegue a vós o nosso clamor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós brandamos, desagradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos volveis, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém, amém, amém. Ó Senhor, eterno e onipotente, que pela intervenção do Espírito Santo vos dignastes preparar o corpo e a alma da gloriosa Virgem e Mãe Maria,
para a digna morada do vosso Filho. Fazei que nós sejamos livres da morte eterna e dos males que nos rodeiam, pela intercessão daquela cuja lembrança nos alegra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu amado, minha amada, nunca, jamais se esqueça. Deus ama muito, muitíssimo você. A nossa proteção está em nome do Senhor, que nos fez o céu e a terra. Estamos reunidos e permaneceremos sempre unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.